se manifeste. Oh, Espírito Santo, ansiamos pela sua presença. Espírito Santo, peço que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra. Peço que o Senhor fale conosco hoje. Peço que o Senhor fale ao nosso coração e que a gente entenda, que a gente ouça e que o nosso coração seja transformado, Jesus. Que a nossa mente, que o nosso entendimento seja transformado pela sua palavra. Que a tua presença possa vir sobre nós de maneira especial hoje, Senhor. Que a sua presença possa vir sobre cada um de nós aqui hoje, Pai. Eu creio que hoje o Senhor irá fazer algo especial no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Eu creio que uma coisa simples que o Senhor operar dentro do nosso coração pode mudar todo o curso da nossa vida, pode mudar completamente todo o curso dos nossos pensamentos. Ah, Espírito Santo, Tu és o nosso bem, o nosso bem mais precioso, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo. Nos ensina a mente, os pensamentos, os propósitos, o coração do Pai. Revela a nós o coração, a mente, as intenções e os pensamentos do Pai. Que cada um dos irmãos que estão aqui possam receber pessoalmente, particularmente, revelação da sua presença, Senhor. Tu és bem-vindo. 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 Oh, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Oh, Tu és bem-vindo. A Tua doce presença, Pai. A Tua doce presença, os Teus pensamentos, o Teu coração. Que a Tua doce graça flua entre nós, flua em nosso coração. Oh, rianda labasso, rianda labasso. Rianda labasso, rianda, rianda labasso, rianda, tereba lava labasso, rianda labasso, rianda lava lava labasso. Oh, rianda labasso. Que o Teu rio de vida, que o Teu rio de vida flua em nossa mente, em nossos pensamentos. Que o nosso espírito hoje, Senhor Jesus, flua os Seus rios de vida. Que seja agitado as águas do nosso coração, que seja agitado as águas do nosso interior, Senhor. Oh, rianda labasso, rianda labasso. Oh, que seja agitado, Espírito Santo, em nosso interior as Tuas águas. Agita o nosso coração, agita as águas, move a nossa fé, Pai. Queremos ter ainda mais intimidade, mais comunhão com a Sua presença. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Fala assim, Espírito Santo. Fala assim, eu preciso do Espírito Santo. Igreja. Precisamos do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia aí, abre em Gálatas. Gálatas. Capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu preciso do Espírito Santo. Amém? Ó, a Bíblia fala assim que quando João Batista estava pregando, ele batizava as pessoas com água. E ele disse assim, ó: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Jesus, quando ele vem, é ele que traz o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Existem dois batismos. Existe o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo do Espírito. Amém?
Glória a Deus. Gálatas 5,16. No culto passado a gente falou sobre o novo nascimento, sobre nascer do Espírito. Aí João 3,3 fala que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver, não pode entender, não pode desfrutar das coisas espirituais. O reino de Deus. Amém? Gálatas 5,16 diz assim, ó: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Amém? Ele está dizendo, ó, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. A Bíblia fala que a mentalidade da carne, a vida pela carne, a vida dominada pelo corpo, pelos pensamentos, ele leva à inimizade contra Deus, leva à morte. Mas a vida transformada pelo Espírito e a vida vivida pelo meio do Espírito, ela traz plenitude ao coração. Amém? Igor, o que é plenitude? Fala assim, plenitude. Vou dar um exemplo para que vocês entendam, vou tentar ilustrar para vocês entenderem. Sabe quando uma pessoa tem aquele vazio no coração? Aquele vazio que ela tenta preencher e nunca é preenchido? Quando você vive uma vida pelo Espírito, você anda, a sua vida, você anda sempre pleno no coração. Amém? Independente das circunstâncias externas, interiormente. Fala assim, interiormente. Você permanece, fala assim, eu permaneço pleno. Essa é a diferença. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero que vocês vão em Colossenses agora. Colossenses 2:6. Colossenses capítulo 2. Versículo 6. Colossenses 2:6. Ó, a gente é convidado por Deus a viver uma vida pelo Espírito, a viver em Cristo. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Diz assim, ó: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Como que eu faço para andar em Deus? A gente sempre ouve isso, a gente não pode viver pela carne, a gente tem que viver pelo Espírito. Todo mundo sempre ouve isso, assim ou não? Mas que Espírito é esse? É pelo Espírito Santo. É viver uma vida rendida, guiada pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia fala que existe dois reinos espirituais. Assim, quer você queira, quer você não queira, existe dois reinos. Existe o reino dos céus e existe o reino das trevas. Ou o Espírito de Deus está guiando a sua vida, está guiando a sua mente, seu pensamento, seu corpo, ou o Espírito das trevas. Amém? Glória a Deus. Fala assim, o reino espiritual, ele é uma realidade. Vou mostrar para vocês aqui. Vai lá em Atos 16:16. Atos 16:16. O reino do Espírito, ele é uma realidade. Embora muitas pessoas sejam ignorantes acerca dele, ele é uma realidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, verso 16. Atos 16:16. Atos 16:16, ó. E aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar, quer dizer, para adivinhar o futuro e prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio das suas adivinhações. Então estava aqui Paulo e os irmãos indo para o lugar a orar, e de repente a Bíblia fala que toda vez que eles passavam para ir para esse lugar de oração, o espírito maligno que estava nessa mulher começava a gritar assim, ó, aí vai dois homens de Deus, ó, aí vai um homem de Deus, eles estão pregando a salvação, escute eles. E aí põe o próximo versículo, Thaís. Ó, seguindo Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos, esses homens são servos de Deus, o servo do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Então toda vez que eles iam para aquele lugar de oração, aquela mulher começava a gritar assim, ó, eles são homens de Deus, escuta a mensagem deles. Parece uma coisa boa, sim ou não? Não parece uma coisa boa? Porque de fato, eles eram homens que estavam indo levar a mensagem de Deus, a salvação, sim ou não?
Você consegue entender isso? Era um espírito maligno falando, ó, escuta essas pessoas porque eles são homens de Deus, eles vão levar a salvação. Peraí, mas não faz sentido. Peraí, mas o diabo ele não quer esconder das pessoas. Parece que não faz muito sentido na lógica, assim ou não? Mas o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui não era na razão humana, não era no intelecto humano, era no espírito. Os dois homens, toda vez que passava, essa mulher adivinhava e falava. Por que o espírito estava falando aquilo ali? Porque ele não queria ser descoberto. Por aí o próximo versículo. Ó, ele não queria ser expulso dali, ele não queria sair dali. Uma vez Jesus, quando estava indo Jesus vai na cidade de Gadara, assim que os demônios veem Jesus, eles se manifestam e começam a falar, o que tenho eu contigo, vieste me atormentar antes da hora? E eles vêm até Jesus e pedem assim para Jesus, Jesus, não nos tire daqui, não deixe a gente sair dessa província. Quer dizer, fala assim, os espíritos malignos, eles não querem sair. Se você olhar em Mateus, se eu não me engano, fala que os espíritos malignos chamam as pessoas de casa. Tem ideia disso? Um demônio chama um ser humano de minha casa. Glória a Deus. Fala assim, o mundo espiritual, ele é real. Glória a Deus. Ó. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Então toda vez que eles passavam, ela gritava. E finalmente, Paulo se irritou com aquela atitude. Presta atenção. A mulher falava, mas quando o homem de Deus, quando Paulo se irritou, ele não se irritou com a mulher. Olha o que está escrito. E Paulo se irritou com aquela atitude, e presta atenção com quem ele se dirigiu. Ele não falou assim, ó, mulher, olha o que ele disse. E dirigiu-se ao espírito e o repreendeu. Ele não falou com a pessoa, ele falou com o espírito. Vocês estão entendendo? Amém? Então Paulo ele não se dirigiu à mulher, falou, mulher, fica quieta, ou para de falar. Não, não. A Bíblia fala que ele se indignou, porque ele sabia que era um espírito maligno. E com aquela atitude dirigiu-se ao espírito e o repreendeu, exclamando, ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retire-se dela. Então, ele amou a mulher, mas o espírito que estava sobre a mulher, que ele era capaz de ver, ele repreendeu. Vocês estão entendendo? E ele, naquele mesmo instante, saiu. A continuação dessa história, porque ele fez aquilo, põe o próximo. A gente não vai mergulhar nisso, mas ó. Por causa que o Paulo libertou aquela mulher, os donos daquela mulher, que ela era uma escrava, ganhava dinheiro, ficou irritado. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram pela praça diante das autoridades. Depois disso eles foram presos. Aí tem aquele versículo que a gente conhece, Paulo e Silas clamando na prisão. Amém? Foi por causa disso aqui. Por causa de um espírito maligno que eles repreenderam. Os homens ficaram perturbados, levou ele e eles foram presos. Amém? Glória a Deus. Então fala assim, o mundo, ele é espiritual, ele é real. Ele é o mundo, a Bíblia fala que a gente tem as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso intelecto, quer dizer, os nossos sentidos naturais, tato, paladar, olfato, o corpo, a alma, que é a mente, as emoções e a vontade, e tem o espírito. Então não adianta você tentar fugir disso, amém? O que é tentar fugir? Tentar fugir é muitas vezes, usar uma linguagem comum, é tampar o sol com a peneira, sabe? Sabe quando algo tá ali, é real, existe, mas muitas vezes você por medo ou por não saber o que fazer, ignora, finge que não está acontecendo. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você toma uma atitude que você sabe que aquilo agrada o mal, que aquilo desagrada diretamente a Deus, e que aquilo faz mal para você, para o próximo, e que está de acordo com o reino das trevas. Você, não, mas não tem nada a ver, não. Vocês estão entendendo? Isso é tampar o sol com a peneira. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Fala assim, eu preciso do Espírito Santo para que eu possa viver uma vida no Espírito. O que eu estou tentando falar para vocês aqui? Que embora a pessoa tenha um Espírito Santo ou não tenha, ela vai viver uma vida no Espírito. Seja por meio do Espírito das trevas, ou seja por meio do Espírito de Deus. O que o Espírito das trevas produz na pessoa e na vida da pessoa? O que o Espírito das trevas produz? Vamos lá? Tudo que há de doença, tristeza, opressão, raiva, miséria, ódio, ganância, vício, escravidão, tristeza, escuridão, tudo que você imaginar de ruim ao quadrado, vezes 2. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, eu quero
Por que eu estou falando do diabo? Porque eu quero mostrar para vocês que é real. Então muitas pessoas elas vivem como se a realidade espiritual não existisse, sabe? Amém? E quando elas fazem isso é perfeito. Porque se eu quero ser o mal e você acha que eu não existo, então para mim fica fácil dominar e governar a sua vida. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, quando as pessoas ignoram, isso é um fato, igreja. Toda a área da sua vida que você é ignorante sobre ela, é um prato fácil para o diabo reinar. Amém? Glória a Deus. Fica bem fácil. É que nem uma pessoa que ela não estudou, que ela não é alfabetizada. Geralmente as pessoas são alfabetizadas, quando pega uma pessoa de má índole, quer manipular, quer conduzir ela, sim ou não? As pessoas vamos dizer assim, que não teve uma educação muito boa, elas sempre são colocadas de lado, ou sempre são colocadas como os piores trabalhos. Sim ou não? Óbvio, quando pega uma pessoa de um caráter mau. Amém? Glória a Deus. O que eu estou querendo explicar para vocês? Que a ignorância a respeito daquilo faz com que você seja afetado negativamente. Conseguiram entender? Amém? Então o reino espiritual, ele existe. Ele existe. Fala assim, o reino espiritual, ele existe. Fala assim, ele está dentro de mim. Onde está seu pensamento agora? O seu pensamento está onde? Dentro da sua? Vou falar mais simples. Onde que está seu coração agora? Seu coração. Está batendo, sim ou não? Onde que está? Hã? Dentro do seu? A sua caixa torácica, dentro do seu peito. Faz seu coração parar de bater aí pra mim. Tem como? Faz seu sangue parar de circular aí. Tem como? Por quê? Porque é inerente a você. Aquilo existe, mesmo que você queira ou... Assim é o reino espiritual. Amém? Ele existe dentro do ser humano. É uma parte que o ser humano interage com ele. Queira o ser humano não queira. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas visíveis, elas foram criadas do invisível. A Bíblia fala que por meio da palavra, Deus tornou aquilo que é invisível visível. Amém? Então tudo que a gente vê fisicamente foi criado a partir do reino espiritual. Amém? Chega uma pessoa doente aqui, vamos lá. Que ela não tem os ligamentos do joelho. Isso é uma coisa física, sim ou não? Uma coisa física. E aí por que ela vem até aqui e você põe a mão nela, no instante que põe a mão nela e diz, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus que os ligamentos apareçam agora. Por que isso acontece? Por quê? Porque os ligamentos daquela pessoa que está danificado, ou talvez a pessoa não tenha mais, foi criado a partir do reino espírito. Vocês estão entendendo? Então o mesmo reino que trouxe vida é o mesmo reino que dá manutenção, é o mesmo reino que conserta. Vocês entenderam? Amém? Conseguiram entender? Por isso que quando Jesus andava, a pessoa não tinha um olho, Jesus ia lá, passava o barro e o olho brotava. Jesus ia até a pessoa que não só não escutava, mas não tinha o órgão, esqueci, o tímpano. Jesus colocava a mão, seja curada. Naquele mesmo instante, o órgão aparecia. Vocês estão entendendo? Ó, isso é bem importante. Fala assim, o reino espiritual, ele governa sobre o reino físico. Só que uma pessoa que não tem consciência do reino espiritual, ela só anda pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouve. Amém? Ó, a Bíblia fala que Jesus uma vez estava andando na cidade, de repente estava passando um enterro, e uma mulher estava chorando muito. Estava passando um enterro, a mulher estava chorando, estava Jesus e seus discípulos. Porque o único filho dela tinha morrido. Se eu não me engano, parece que ela já tinha perdido o marido e o filho tinha morrido. Ó, quantos aqui de vocês muito sobre isso, mas geralmente quando a pessoa ela morre e vai pro ML, o que faz? Abre a pessoa e acontece o quê? Tira os órgãos, se não? E enche de, se eu não me engano, de alguma coisa, né? Eu sei que naquela época eles enchiam, acho que, se eu não me engano, de parafina, de madeira. Hoje eu não sei como que é. Pensa assim, tá lá, a mulher passando, chorando junto do enterro e tá Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus vê aquela mulher chorando, ele sente íntima compaixão pela mulher. Tá a mulher chorando e o marido. E o que Jesus fez? A Bíblia fala que Jesus toca no esquife, Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca no caixão, o morto ressuscita. Como assim o morto ressuscita? Se dentro do cara não tinha órgão nenhum. E aí? Fala, isso é um milagre. O que a gente chama de milagre nada mais é do que o reino invisível e espiritual operando no reino físico. Vocês estão entendendo? Amém? A Bíblia vai dizer de novo, tem uma vez que Jesus estava... veio um homem, se eu não me engano,
até Jesus e ele não ouvia e nem falava. Só que a Bíblia fala o motivo. A Bíblia fala, havia um espírito maligno no homem, e porque o espírito maligno estava no homem, tá vendo? O espírito, que nem o que a gente leu da mulher, o impedia de ouvir e o impedia de falar. Jesus repreende o espírito maligno, e o homem volta a ouvir e volta a falar. Vocês entendem? Só que as pessoas que não têm a consciência do reino espiritual, ela só vê a coisa quando já está acontecendo. Ela só vê a coisa aqui no físico. E o mundo físico, dos outros mundos, usando a palavra mundo, mas é o reino mais baixo. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo. Nossa, você viu? Fulano foi lá e matou o ciclano do nada. Não, não foi do nada. Aquilo já estava acontecendo na mente dele, influenciado pelo espírito maligno. Só que a pessoa só vê a consumação. Glória a Deus. Amém? Então ficou bem simples para vocês. O reino espiritual, ele existe. Quer eu ou você queira, quer nós não queremos, ele é inerente a nós. É que nem o nosso coração, o nosso pulmão. A gente não tem como não dizer que não existe, não tem como fugir. Amém? Glória a Deus. Fala assim, já que não tem como fugir, eu preciso aprender a caminhar. Glória a Deus. Se não tem como você fugir, porque ele é inerente, ele influencia a sua vida, a minha vida, o país, o mundo. Quer eu e você queira, quer a gente não queira. Amém? Influencia. Eu não vou abrir mais, mas vocês sabem do que eu estou falando. Amém? Em todos os aspectos, guerras, fome, doença, quem produz esse tipo de coisa? E da onde que vem? Amém? Glória a Deus. Então fala assim, existe 2 reinos. Ó, o mundo espiritual ele é um só, mas dentro do mundo espiritual existe 2 reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Amém? E esses 2 reinos, eles influenciam a vida dos seres humanos. Glória a Deus. Amém? Uma pessoa que não tem Jesus Cristo, uma pessoa que não recebeu a Jesus Cristo, ela vive debaixo do reino das trevas. Uma pessoa sem Jesus, ela vive debaixo das trevas. Isso é um fato. Não tem como, mas eu tô aqui. Não tem como. Ou é Jesus, assim, não tem um meio termo. Ou é preto ou é branco. Glória a Deus. Amém? Isso quem está falando não sou eu, isso quem fala é a Bíblia, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então não tem como dizer assim, eu estou no mais ou menosão. Ou você está em Cristo Jesus, ou infelizmente quem governa, quem guia a sua vida, os seus pensamentos, são os demônios. Amém? E nem sempre a pessoa precisa estar manifestada com o demônio, para o demônio estar guiando a vida dela. Glória a Deus. Mas não tem demônio em mim. Mas não precisa o demônio estar em você para guiar a sua vida. Vocês estão entendendo? Basta ele conduzir os seus pensar. Porque se você é ignorante com relação à vida espiritual, você vive pelos pensamentos e pelo que vê. Então, a vida espiritual você não importa. Então você só vive pelos pensamentos. E quem é que vai soprar nos seus pensar? Ele. Glória a Deus. Fala assim, mas eu creio em Jesus. Fala assim, eu espero que você creia mesmo, não esteja repetindo só porque eu estou falando. Eu creio em Jesus. A diferença daquele que crê em Jesus, a Bíblia fala assim, que ele saiu, quando a pessoa vem aqui na frente, tem aquele ato bem simples, de confessar Jesus publicamente. Jesus está em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, é aquele que crê no seu coração, que Jesus é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a sua boca, esse é salvo. No instante que você vem aqui e crê em Jesus, confessa a Ele, naquele instante, você é a mesma pessoa, mesma roupa, o mesmo corpo, só que no Espírito, você é transportado do reino das trevas para o reino da luz. No instante que você faz isso, está escrito em Colossenses, porque Ele vos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Fala assim, eu recebo. Fala assim, eu recebo um presente. Fala assim, um presente. O Espírito Santo. Então, eram os demônios que estavam lá, sabe sei lá quantos, sabe sei lá quem estava guiando a sua vida. Mas no instante que você creu em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Como assim? Vou mostrar para vocês assim, um pequeno sinalzinho. Sabe quando você tá aquela carregado, tristeza, aquelas coisas tudo ruim, parece que o mundo vai cair em cima de você. De repente vem a presença do Espírito, aí vem aquele alívio, aquela esperança, aquela fé, aquele amor renasce em você. É o Espírito. Igor, e quem é o Espírito Santo? Fala assim, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo é um espírito, é uma pessoa. Amém?
Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus e Deus Pai estão no... Quem está aqui no presente? Deus Espírito. E quem é o Deus Espírito Santo? O Deus Espírito Santo é o Deus que criou toda a terra. Ó, vou tentar ilustrar para vocês. O Deus Pai fala, Jesus é a palavra falada. E o Deus Espírito Santo é o que manifesta. Vou dar um exemplo. É como se eu gritasse aqui agora, para algum dos obreiros acender a luz. Eu sou o Pai, acende a luz. Jesus é a pessoa que vai. E quando ele toca, quem traz a luz é o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês compreenderam? Então no instante que você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito. Então a Bíblia fala que quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Naquele mesmo instante você nasce de novo. A gente falou sobre isso no culto passado. E depois de ter havido nascido do Espírito, fala assim, eu preciso aprender a andar pelo Espírito. Porque tem pessoas que ela vem até a igreja, ela recebe Jesus, ela recebe o Espírito Santo, ela tem a experiência do Espírito Santo, ela é tocada por Deus, ela vê o milagre de Deus, a pessoa sendo curada, o demônio saindo, mas depois quando ela vai viver a vida dela, parece que ela continua a mesma coisa. Porque ela recebeu o Espírito Santo, mas ela não aprendeu a andar. Glória a Deus. Amém? Então, a palavra de hoje é sobre, filhinhos, andeis no Espírito. Se vocês têm o Espírito Santo, andeis também pelo Espírito. Glória a Deus. Amém? Volta lá em Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Diz assim, ó, sendo assim da mesma forma como recebestes a Jesus, como confessastes a Jesus Cristo, o Senhor também, confessaste o Senhor Jesus, o Senhor, também andai nele. Então, como é que eu ando nele? Andai nele. Versículo 7. Alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Então ele está falando para que a gente ande nele. Tendo sido alicerçados e edificados nele, ou firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordeis em ações de graças. Que o vosso coração viva sempre alegre, viva sempre bem, viva sempre pleno. Para que depois de você ter aceito Cristo, você possa viver essa vida, você precisa aprender a andar no Espírito. Glória a Deus. Acho que vocês entenderam aí. Vai em Marcos 7. Marcos 7. Fala assim, a vida com Deus não é uma religião. Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos 7, 14. Se alguém perguntasse para você hoje, você que aceitou Jesus, de que religião você é? O que você ia dizer? Hã? Eu ia dizer de nenhuma. Eu? Religião nenhuma. Eu creio em Jesus e tenho um relacionamento pessoal com Deus. Religião, fala assim, religião não salva ninguém. A palavra religião vem de religare. O que é religare? Do latim é tentar ligar a pessoa a Deus. Amém? Então, por isso que tem muitos caminhos que levam a Deus. Mentira, tem um só, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por... Então só Cristo. Amém? Jesus é o único mediador. O que é isso? A única forma de você conhecer Deus, de você ter comunhão com Deus, de você ter o Espírito Santo, é através de Jesus Cristo. Amém? O único mediador entre Deus e os homens. Amém? Mas na prática, como que eu faço para não viver uma vida religiosa? Para viver uma vida no Espírito? Eu não quero ser uma pessoa religiosa. Eu quero ser uma pessoa nascida de novo e aprender a caminhar no Espírito. Amém? Glória a Deus. Ó, nesse contexto que a gente vai ler aqui, Jesus estava com seus apóstolos, com seus discípulos, e de repente seus discípulos fazem algo, eles comem sem lavar a mão. Quando eles comem sem lavar a mão, os fariseus, que eram homens religiosos, eles falam, seus discípulos estão aí comendo sem lavar a mão, tão sujo, tão impuro, porque não pode? Eles começam a brigar com Jesus, amém? E aí Jesus vem e dá uma aula. Ainda bem que Jesus deu essa aula para eles, porque serve para nós. Jesus mostra o que de fato é andar no Espírito, o que de fato é ser purificado. Qual que era a acusação deles? A acusação deles era assim, ó, seus discípulos estão quebrando um mandamento, estão quebrando uma lei que Deus estabeleceu. Vou dar um exemplo. Seus discípulos estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, estão comendo sem lavar
Não. Amém? No verso 7, ó. Perdão, 14. Jesus vem e começa a explicar. Jesus vai, fala com eles, mas depois Jesus começa a explicar de fato o que torna uma pessoa impura. E por aqui a gente consegue perceber a diferença entre uma religião e uma vida no Espírito. Amém? Ó, Marcos 7,14. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Então ele está falando: escuta-me, entenda o que eu vou falar agora. Põe o próximo, Thaís. Ó, presta atenção, igreja, ó. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, possa tornar impura. Então Jesus falou assim, ó: nada existe aqui de fora que, entrando na pessoa, possa tornar impura. Qual que era a acusação deles? Seus discípulos estão comendo sem lavar a mão. Quando eles ingerirem o alimento, eles vão se tornar impuros. Ao contrário, ó, agora Jesus já começa a falar do espiritual, ó. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que torna ele impuro. Mas e de fato, o que sai do ser humano? Se não é o que entra, mas é o que sai que torna o ser humano, como assim? Põe o próximo. Se alguém tem ouvidos, ouça para ouvir. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Próximo. Então, após haver deixado a multidão e entrando em casa, ó, os discípulos não entendem? Os discípulos lhe pediram uma explanação ou uma explicação sobre aquela parábola, ou sobre o que Jesus falou. O que você estava falando ali, Jesus, que a gente não entende? Põe o próximo. Ao que lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento, não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro. Então nada que o homem come tem o poder de tornar ele sujo, impuro perante Deus. Amém? Se você comer comida de mão suja, pode fazer mal para a sua saúde. Amém? É falta de higiene. Mas não tem nada a ver com Deus. Mas como assim? Onde Jesus queria chegar? Põe o próximo. Porque efetivamente não entra em seu coração. Peraí, olha aí agora. Porque efetivamente não entra no seu coração, mas sim em seu estômago. E sendo digerido, depois é expelido. Então ele está falando: se você comer um alimento com a mão suja, embora sua mão esteja suja, você vai comer o alimento, logo vai ser digerido pelo seu estômago e logo ele vai embora quando você for no banheiro. Ele não entra no seu coração? No seu coração. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamou puro todos os alimentos. Então não há alimento puro, não há alimento impuro, amém? Os judeus tinham a tradição de não comer porco, porque porco para eles era considerado um alimento impuro. Põe o 20. Agora que começa, ó, Jesus disse. E disse mais: o que sai do homem, ou o que sai do ser humano, é o que o torna impuro. Mas o que sai do ser humano? Põe o próximo. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensar. Aí, ó. Olha ele mostrando. Pois de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Então ele está falando, a impureza, ela não está na sua roupa, ela não está no seu comportar, ela está no coração. Uma pessoa que vive debaixo do reino das trevas, tudo isso que a gente acabou de ler é vamos ser honestos aqui, no mundo, ter 3, 4 mulheres é sim ou não? Se embebedar ao ponto de, sei lá, brigar com um, brigar com o outro, bater no pai, bater na mãe, é sim ou não? É se drogar, sei lá, ir lá e roubar alguém, é não, normal ou não é? Sim ou não? É tudo isso que a gente acabou de ler aqui. Volta aí, Thaís. Isso mesmo. Pois que há dentro do coração dos homens que procede são os maus pensamentos. Esse pessoa aí, eu não gosto dela. É Falar mal do outro, falar mal da vida do outro, é tudo As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Não, vou matar aquele cara. Tá me devendo, eu vou matar ele. É É corriqueiro, sim ou não? Os adultérios. Vai indo. As ambições, não, eu quero aquilo que ela tem, ou eu quero isso,
e eu vou passar por cima de qualquer pessoa, de qualquer coisa, não importa o que eu tenho que fazer, mas eu quero. A ambição, a ganância. Isso é amor? As maldades, o engano. Quer dizer, se algo for me beneficiar, mas para isso eu tenho que enganar alguém, para mim não tem problema. Porque o que importa é o meu bem. Então tudo isso é normal, ó. A devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Glória a Deus? Então isso num coração que vive debaixo do reino das trevas, que não tem o Espírito Santo, isso é o dia a dia do mundão. Glória a Deus? Amém? Igor, mas como que é a vida espiritual? O que Jesus quis nos ensinar? É muito simples, igreja. A vida espiritual, ela não é a roupa do crente. Vou dar um exemplo para vocês agora, né? Ela não é o blazer, o sapato, não tem nada a ver com isso. A vida espiritual, ela se encontra, fala assim, ela se encontra no interior. Vou mostrar para vocês. Volta um, tá aí de novo. Pois é de dentro do... E o que é coração? Quando você lê a Bíblia, toda vez que você lê coração, está falando do seu homem interior. Quando a gente lê coração, geralmente está ligado junto. A alma e o O que é a alma? Seus pensamentos. Glória a Deus. Antes de você vir para o culto hoje, você teve que que roupa que eu vou colocar? Mas está muito frio, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas quem vai estar? Que hora acaba? Você teve que Então uma pessoa que tem um espírito maligno, está debaixo do reino das trevas, tudo que vai ser produzido no pensamento dela vai ser tudo aquilo ali de ruim que a gente acabou de ler. Vocês estão entendendo? Por isso que tem pessoas que ela vive aqui fora, ela luta, ela trabalha, ela faz, mas não adianta, porque ela está presa espiritual no seu coração. Quando você aceita Jesus, o seu coração, o seu homem interior, o seu interior, ele é tirado debaixo do domínio das trevas e transportado para o reino da luz. Vocês entendem? E aí você começa a ter uma vida espiritual. Quer dizer, você começa a viver ao contrário, tudo aquilo ali, ó. Não aqui fora, não para mostrar para o outro que você é crente, que você é isso. Não. Dentro de você, de fato, nasce, fala assim, nasce os frutos do Espírito. Você não é para mostrar para fulano, para mostrar para ciclano, não tem nada a ver com isso. Dentro de você, você começa a caminhar em tudo que é contrário a isso. Quando você se pega fazendo qualquer coisinha próximo disso, você se sente, uau, parece que dói em você. Não é porque dói, é porque isso já não faz mais parte de você. Quando você se pega com raiva do outro, quando você se pega mentindo, fazendo algo que você sabe que não agrada a Deus, você fica triste, sim ou não? Porque de verdade, dentro de você, você tem o Espírito. Glória a Deus. Amém? Então, a vida espiritual, ela não é externa. Qual que era a briga aqui dos fariseus com Jesus? Que eles queriam que Jesus tivesse um comportamento exterior, puro. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus falou assim, ó, vocês são hipócritas, porque do lado de fora vocês têm um comportamento muito bonito, mas interiormente, que é o que realmente importa, vocês são lobos e devoradores. Vocês são sepulcros caiados. Vocês estão entendendo? Amém? Vou falar assim, a vida espiritual, ela é uma vida de comunhão com Deus no meu coração. Glória a Deus. Amém? Vai lá em Colossenses de novo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, 11. Colossenses 2, 11. Colossenses 2, 11. Perdão, Colossenses 2, 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó. Tendo muito cuidado, presta atenção aqui, ó. Tendo muito cuidado, para que ninguém vos escravize às vãs e enganosas filosofias, está falando da mente humana, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo, e não em Cristo. Então ele está falando, tome cuidado, para que você não seja enganado por alguém, para que você mesmo não se engane.
para que você se torne escravo de enganosas filosofias, quer dizer, pensamentos humanos. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando você vem aqui, você aceita Jesus, e aí você volta a viver a sua vida. De repente, você está caminhando, você já aceitou Jesus, mas você está caminhando, aprendendo a viver a nova vida que você recebeu. E as pessoas que olham de fora dizem para você assim, oxe, você não é crente? O crente tem que fazer isso, 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 isso. Quer dizer, a pessoa que está falando para você, que você tem que fazer isso, 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 ela mesmo não é de Jesus, né? Vocês estão entendendo? Ela quer dizer para você o que você tem que fazer, mas ela não faz. Então você não deve dar o ouvido. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Por quê? Porque muitas vezes ela quer cobrar um comportamento exterior, mas a vida espiritual ela acontece no interior. Ih, você não é crente? Por que você está fazendo aquilo? Por que você está fazendo isso? Não. A Bíblia fala assim, a gente vai ler, que a gente não pode ser julgado por ninguém. Porque a gente é considerado justificado por Cristo. Amém? Glória a Deus. Ó, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize. Aqui ele está falando de coisas mais profundas, de vãs filosofias. Quer dizer, de ensinamentos produzidos pela mente humana e inspirados por demônios. Enganosas e vãs filosofias que se baseiam nas tradições humanas, pensamentos humanos. E na falsa religiosidade. O que é a falsa religiosidade? A falsa vida espiritual. Deste mundo e não em Cristo. Põe o próximo. Ó. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Porque somente através de Jesus Cristo você vai aprender como viver uma vida no Espírito de maneira correta. Glória a Deus. Jesus é o espelho. Jesus é a verdade de como viver de fato no Espírito. Versículo 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, uma vez que você nasce no Espírito, uma vez que você recebeu o Espírito Santo, que você nasceu de novo, você vai aprendendo a caminhar no Espírito. Por isso existe a igreja, por isso existe a palavra, e por isso você recebeu o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Coloca o 20, Thaís, para mim. O verso 20. Ó. Considere que morrestes com Cristo para as tradições humanas e falsa religiosidade deste mundo. Porque vós se sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesse a esse sistema de valores. Não mais obedeceis a regras como estas. Põe o próximo. Não toqueis, não proveis, não manuseeis. Todas essas regras, presta atenção, igreja, todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenâncias e em ensinamentos meramente humanos. O que ele está falando? Que quando a pessoa vem para Jesus, que ela se entrega para Jesus de fato, não é o que ela faz, não é o que ela não faz, que mostra se de fato ela está em Deus, mas é o seu coração. Vocês entendem? Se foi de todo o coração de fato que a pessoa entregou a vida para Jesus, a mudança no coração dela vai refletir no seu comportamento. Só que a religião, a falsa espiritualidade, ela trabalha ao contrário. Você tem que mudar o seu comportar para mostrar algo que está no seu coração, quando na verdade é o inverso. Quando o seu coração é mudado, quando a sua mente é transformada pela palavra de Deus, só da sua vida, no seu cotidiano, de fato você já começa a expressar frutos de alguém que tem o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Em algumas traduções de vocês vai dizer regras exteriores, que não tem poder algum para refrear a carne. Quer dizer, não tem efeito, não funciona, não santifica nada. É só, aquilo pode, aquilo não pode, mas não muda a pessoa. Vocês estão entendendo? Se não muda a pessoa, ela continua presa pelos espíritos malignos. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Vai no versículo 19, Thaís. Põe o 19. 19 não, perdão, o 23. 23, o próximo, né? Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensão ou com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com seu corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Tá vendo esse versículo? Esse versículo é autoexplicativo, ó. Esse regulamento tem de fato a aparência de sabedoria, a aparência que você é uma pessoa crente, que você é uma pessoa nova, com a sua pretensão religiosa, falsa humildade, que você tem que ser duro com o seu próprio corpo, mas que no coração, que é o que de fato precisa, não tem influência, não tem mudança, não tem efeito algum. Amém? Glória a Deus.
Então a diferença da vida no espírito e da vida falsa, da falsa religiosidade, é quando você quer viver por aparência. Ou quando você deixa regras da aparência guiar o seu comportamento, guiar a sua vida. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela veio aqui no culto pela primeira vez e ela está cheia de tristeza, cheia de dor, os demônios afligindo a família, a casa, está de ponta cabeça a vida dela. E ela reconhece no coração dela que ela precisa de Jesus para ser salva. Que ela precisa de Jesus não só para transformar a vida dela, mas para ir para o céu. Que por si só ela não tem mérito algum. E ela se entrega para Jesus. Naquela situação, ela fez o ato de se entregar para Jesus, mas quando ela voltar, as situações externas vão estar do mesmo jeito. Porém o coração dela vai estar mudado. O coração dela, algo mudou no coração dela aqui. No interior da pessoa. Só que ela vai voltar para falsa realidade. Na verdade está sendo produzida e sustentada pelos demônios na casa e no lar dela. Se ela se deixar levar pelo que está vendo, ou pelas pessoas que estão lá influenciadas por essas palavras, por esses espíritos malignos, o que vai dizer? O que vai acontecer com ela? Ela vai abandonar a sua fé. Vocês estão entendendo? Porque ela vai enxergar que aquilo que ela está vendo na casa dela é maior do que aconteceu no coração dela. Quando de fato é o contrário. Aquilo que ela recebeu no coração dela tem o poder de transformar a casa, a família, a vida dela, porque vai transformar ela. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Então a vida espiritual de fato, ela acontece no coração. Ela acontece quando você com o coração simples, com o coração sincero, se rende a Jesus, se entrega a Jesus. E quando você tem uma dificuldade, uma situação, e você não sabe como agir, você fala com Deus. E você não aceita, você de fato não aceita palavras, opiniões e dizeres de pessoas que não se entregou para Jesus. Vocês estão entendendo? Não, pessoas que não se entregou para Cristo. Como que ele pode dizer para você quem Jesus é e o que ele deixa de fazer, se tal pessoa não conhece? Amém? Glória a Deus. Simples, compreenderam? Vai lá em Tito 3. Tito 3. Fala assim, quem opera a transformação no coração é o Espírito Santo. Então a pessoa, ela vai vir do jeito que ela está completamente destruída, desfigurada pelo mundo. Talvez vivendo e praticando, a maioria das vezes sempre, tudo aquilo de ruim que a gente leu. Mas uma vez que ela recebeu o Espírito Santo. Tito 3. Tito 3. Tito 3, 3. Tito 3, 3. Olha o que acontece uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos, escravizados por toda a espécie de paixões e de prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando uns aos outros. Tudo aquilo que a gente leu lá, que Jesus falou. Então havia um tempo que eu estava vivendo debaixo de tudo isso aqui, vivendo escravizado por toda a espécie de paixões e de prazeres, servindo a maldade, a inveja, a ganância, sendo desprezível e odiando um ao outro, cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de coisas malignas no coração. Põe o próximo, Thaís. Contudo, porém, entretanto, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestados a misericórdia e o amor pela humanidade. Ele está falando no instante em que eu conheci Jesus, no instante em que eu recebi Jesus. Próximo. Não por causa de alguma atitude justa que eu pudesse ter praticado. Então ele está falando assim, no instante que eu vim, que eu me entreguei a Jesus. Outra coisa que as pessoas dizem aí fora. Para você servir a Jesus, para você receber o Espírito Santo, para você se batizar, você tem que estar preparado. Quem está preparado? Levanta a mão. Ninguém. Não tem ser humano preparado. Você tá vendo? A pessoa tá lá fora, vivendo uma vida debaixo de tudo isso aí, Tudo que é ruim, tudo que é maligno, tudo que é errado. E a única coisa que pode salvar ela, que pode transformar o coração dela, tirar ela debaixo dessa escravidão, é Jesus. E qual que é o pensamento que o demônio coloca na mente da pessoa? Eu não tô preparado? Não, ele fala assim pra ela, você não tá preparado. Você vai pra igreja, você vai entregar sua vida pra Jesus agora? Quem é que tá falando isso na mente dela? É o demônio. Porque enquanto ela
Enquanto ela vai ficar tentando ficar preparada, e quem é que tá andando com a vida dela para lá e para cá? Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Então esse é um pensamento maligno, demônio, mentira, Satanás que está falando isso aí, não vem de Jesus. Você não vai ver na Bíblia escrito assim, ó, quando você estiver preparado, venha a mim e eu vou te salvar. Não. Vinde a mim, vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Então o mesmo que te alivia é o mesmo que te trans. Outra coisa que a falsa espiritualidade, que a falsa religiosidade diz, que é você que tem que mudar a si mesmo. Não, você é crente, você não pode mais fazer isso. Você não pode mais fazer aquilo. Bom, se eu conseguisse me mudar a mim mesmo, para que eu ia para a igreja? Para que eu ia a Jesus? Para que eu precisava de Jesus? Não precisava. Não por causa de algum ato de justiça que pudéssemos ter praticado. Então não é por causa de um ato de coisa que eu fiz certo. Não. Mas devido à sua bondade, na minha tradução vai estar escrito mais devido à sua abundante graça. Vocês estão entendendo? O que é a graça? Jesus fala, vem, do jeito que você está, eu vou te dar um banho. Jesus, mas você vai me dar um banho, mas eu vou permanecer sujo. Não, mas eu vou te dar outro. 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 Até chegar uma hora que não tem mais nada das trevas em você, nada, nenhum pensamento, nada. Nenhum princípio, nenhum valor desse mundo tem mais em você. O que tem no seu coração agora é os valores do reino de Deus. Tudo que passa na sua mente é o que está escrito em Filipenses, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro. A sua forma de pensar agora, quando você olha para si mesmo e olha para o outro, é completamente diferente desse mundo. Você pensa com a mente de Cristo. Você olha com os olhos de Jesus. Você ama com o amor de Cristo. Amém? Com o nosso amor, quando alguém faz o mal pra gente, o que a gente faz? Nunca mais eu falo com essa pessoa. Não, eu não falo com fulano, porque fulano fez isso, fez aquilo. E o amor de Jesus? Ele perdoa aquele que o fere, ainda que você ferido esteja na razão. Então é uma nova vida. É uma nova vida. Vocês estão entendendo? Amém? Igreja, quando de fato você é transformado pelo Espírito Santo e você começa a andar no Espírito, eu vou mostrar pra vocês verem que não são palavras minhas. A Bíblia fala pra mim e pra você que eu e você se tornamos herdeiros de Deus. O que é herdeiro? O que é um herdeiro? Um herdeiro é aquilo, ele recebe o que é do seu pai, sim ou não? Ele trabalhou para receber? Sim ou não? Ele simplesmente se tornou o seu filho. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que ela vem pro culto e ela só pede uma bênção para Deus. Deus, eu quero essa vitória, eu quero esse violão, Jesus, me dá esse violão. Deus é bom e Deus dá o violão, mas Deus quer dar muito mais do que só o violão. Deus quer dar para você um reino inabalável. Deus quer dar para você uma paz que excede todo o entendimento. Deus quer dar para você uma comunhão com Ele, que ainda que você esteja trabalhando no banco, no serviço, na padaria, você sente a presença do Espírito. Você consegue ter comunhão com o Espírito. Você consegue a viver em alegria, em paz, mesmo quando todo mundo aqui está com medo de morrer, medo de ir para o inferno, medo da doença, medo do que matou, do que roubou, do que perdeu, do que tirou. Você está em paz. Você não tem mais medo da morte. Eu creio que vocês vão entender. Você caminha nessa vida, essa nova vida que eu estou falando para vocês. Você caminha em amor. Você consegue amar aquele que te maldiz. Você consegue perdoar aquele que te faz o mal. Não por causa de você, não porque você é crente, mas porque dentro de você habita o Espírito de Deus. Dentro de você, o próprio Deus habita no seu coração. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É isso, igreja. Por isso que a Bíblia fala que ele quer dar para nós muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Amém? Glória a Deus. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter cometido, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio, fala assim, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito. Então, uma vez que a pessoa recebe o Espírito Santo aqui, ela crê em Jesus, ela precisa aprender a ter comunhão com o Espírito, e à medida que ela vai caminhando nessa nova vida, as coisas velhas vão ficando pra... E aí aquela palavra que você ouve no culto, eis que tudo se fez. As coisas novas não é aqui fora, não é eu comprei um celular novo, eu ganhei um sapato, não. É dentro do seu coração, dentro do seu coração. Vem uma dificuldade, outra hora você vai se desesperar, meu Deus, vai acabar o mundo. Você fala, não, mas peraí, agora eu tenho Jesus e a presença do Espírito Santo. Aí você faz o que Jesus falou. Entrando no seu quarto, fechando a sua porta, você fala com seu pai que está em você. Aí você ora, fala com Deus. De repente aquela situação que parecia te atormentar,
resolvida. E você vai caminhar em conhecer a Deus. Porque agora seu foco não está mais em resolver problema. Seu foco está em caminhar em comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? E o Espírito Santo vai lavando o seu coração. E aí, o que as pessoas aqui fora vê? O seu comportar? E aí a Bíblia diz que eu e você vamos sendo transformados como espelho na glória de Jesus. Vocês estão entendendo? Isso é só um pouquinho, igreja. É só um pouquinho. Sabe qual é o desejo de Deus? Eu vou falar para vocês, para ver se... O desejo de Deus é que você tenha dons do Espírito. Não só que você seja transformado pelo Espírito, não só que você tenha os frutos, mas que você tenha os dons do Espírito. Quando você tem o dom do Espírito, você vê o enfermo, a glória que está em você, não você, mas o Espírito que está em você, você impõe as mãos e o enfermo é curado. Quando você vê uma pessoa endemoniada, você diz espírito maligno, como a gente viu Paulo aqui, sai, em nome de Jesus, e o Espírito tem que ir embora. Você chega numa casa onde tem, todo mundo quer se matar, quer bater, na hora que você pisa, a paz pisa com você. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Os dons do Espírito através de você faz com que as pessoas que se aproximem de você conheçam a Jesus Cristo. Só que a gente precisa ir parte por parte. Primeiro os frutos, depois os dons. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Fala assim, eu tenho o presente, o maior presente que eu poderia ter. Fala assim, eu tenho a majestosa, a gloriosa, a graciosa, a doce, a verdadeira, a inegável, a inerrante, a insondável presença do Espírito habitando em meu ser. Ai, igreja. Você tem a insondável, a graciosa, a doce presença do Espírito habitando no seu ser. Tudo o que você precisa fazer é aprender a caminhar no Espírito. E aí as coisas da terra, aquilo que a gente falou lá no começo, você lembra? O resultado, o fim, que é aqui no mundo físico, para você fica fácil. Vocês estão entendendo? Foi o próximo versículo, Thaís. Ó. O Espírito que ele derramou copiosamente, fala assim, copiosamente. Na Bíblia de vocês está escrito assim, ó, generosamente ou abundantemente. Então ele dá o Espírito, a Bíblia fala que no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele dá o Espírito sem medida. Vocês estão entendendo? Copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, aí a palavra, com generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Põe o próximo, Thaís. Assim ele procedeu para que, está falando de Jesus, assim Jesus procedeu para que justificados mediante a sua graça. Então ele está falando, então Jesus morreu por você, Jesus levou os seus pecados, levou as suas dores, a sua enfermidade, para que, mediante a sua graça, nos transformássemos em seus... O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? O que está escrito aí, igreja? Herdeiros. Vocês entenderam? Quando você tem o Espírito Santo, você não precisa ficar mais mendigando nada. É seu por herança. Efésios. Está escrito em Efésios, porque ele já vos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Quando você crê em Jesus, já vai aprendendo a andar pelo Espírito. Quando você vai atrás de saúde, você não, Deus, minha saúde me cura. Não. Dentro de você tem a convicção que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, ele vivifica o seu corpo. Você entende que Deus quer ver você bem saudável. Deus quer ver você bem psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e, sobretudo, espiritualmente. Vocês entendem? Fala assim, mas isso é só para os herdeiros. Fala assim, e eu vou ter. Baixa um pouquinho agora, velho. Quero que vocês prestem atenção nisso agora, para a gente encerrar. Presta atenção. Eles nos tornam herdeiro, tendo o que está escrito ali no fim? Tendo a esperança da vida e... Por que o mundo se desespera quando vem alguma coisa, uma doença, uma guerra, ou briga de poderes, briga de países? Por quê? Porque eles não têm a esperança da vida e... Igor, o que é a esperança da vida eterna? É a certeza. Se você cair morto aqui agora, o seu corpo físico deita, mas a sua alma, o seu espírito, vai igual um foguete, junto para Deus. O mundo não tem isso. Por isso que o mundo se desespera. Ah, tá matando, não vale não que estão matando as pessoas.
esses apóstolos que a gente leu, eles iam nas trevas, eles iam onde era o mal, tinha demônio, maligno. Só que quando eles pisavam, o reino que estava sobre eles era maior que o reino das... Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que eles não temiam a morte. Por que eles não temiam? Porque dentro deles eles tinham uma eles tinham a fé. O que é a fé? A convicção, a certeza. O Espírito testifica com o nosso espírito, a convicção. Que se eu morrer aqui agora, eu vou para o céu. E a então eles tinham convicção e viviam na esperança de que se eles morressem, eles iam por eles ter essas duas coisas, eles viviam anunciando o evangelho. O que eles iam anunciando? Eles iam chamando as pessoas que não têm o Jesus, que não têm a salvação, e dizer: crê em Jesus. Não tem aquela passagem que a gente leu lá sobre Paulo? Quando Paulo caiu na cadeia, a Bíblia fala que o carcereiro queria se matar. Paulo fala: ei, não faça isso com a sua vida. Paulo prega para o carcereiro e ele fala assim uma frase, ele fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua. Então quando você crê em Jesus, quando você tem a convicção da salvação por causa do Espírito Santo e a esperança da vida eterna, você quer falar de Jesus para as pessoas, não para que elas venham à igreja somente, não para que elas virem crente de aparência exterior, mas para que no coração delas habite uma convicção que elas são amadas por Deus, que tem um lugar eterno, além desse mundo, preparado para elas. Era isso que motivava os apóstolos. Fala assim: a fé, a esperança e o amor. Glória a Deus. Então eles falam assim: andar no Espírito, caminhar no Espírito, é caminhar em amor. Lembra o que Jesus disse? Para sempre fazer o bem. Filhinhos, não se cansem de fazer o bem, porque ao seu tempo vocês serão recompensados. Só que no mundo diz o que para você? Lembra do mundo, o reino das trevas? E você está fazendo um bem para essa pessoa, você tem sangue de barata, você é bobo. Porque o mundo não consegue ver. Ei, igreja, deixa eu contar uma notícia para você. O mundo não tem o que você tem. Ele disse: eu vou dar para vocês o Espírito Santo, o qual o mundo não pode ver, nem o conhece, nem pode receber. O mundo não tem o que vocês têm. Você que crê em Jesus. Amém? Jesus é como atravessar a ponte. De Jesus para lá é diferente do mundo. Glória a Deus. Amém? Vamos pro final aqui agora. Vai lá. A gente lê Romanos, mas vamos em Gálatas. Eu ia falar, próximo culto a gente fala sobre a mente carnal e a mente espiritual. Vai em Gálatas. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Fala assim, quem tem. Não vamos passar só em Romanos. 2 versículos em Romanos. Vai em Romanos. A gente completa. Romanos 8. Você saiu com ainda mais clareza. Romanos 8:5. Por que quem tem Jesus, ele vive diferente? Fala assim, por causa da mentalidade. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, ou elas são guiadas pelo corpo. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que deseja o Espírito. Então vou dar um exemplo para vocês. Você tem um Espírito Santo. A sua mente ainda está sendo transformada. Você ainda não chegou lá, mas está caminhando. Alguém vem e te faz o mal. A sua mente vai dizer para você ficar bravo, não falar com a pessoa. Se você ainda, sua mente está sendo transformada ainda, mas no seu coração você já nasceu de novo. Não fala com fulano, não sei o quê. Se você pegar aquele pensamento, aquilo vai descer para o seu coração. O que vai produzir no seu coração? Ódio, amargura, tristeza. Quando você olhar para aquela pessoa, a primeira coisa que você vai lembrar vai ser o mal que ela te... Agora que vocês falam, não, mas peraí, eu já não ando mais segundo a carne, eu ando segundo o Espírito. E o Espírito me diz para fazer o bem, ainda que me façam o mal. Então vem o pensamento, mas como está escrito em Hebreus, você não leva em consideração. Você finge que não é com você, você simplesmente ignora o mal. Então você está caminhando no Espírito. Tá vendo? Você não está mais vivendo pela mente carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente, quer dizer, a mente orientada pelo Espírito. Então vem o pensamento, vai lá, faz isso, aquilo com ela. O Espírito te diz, filho, não faz nada, fica em paz. Ela está fazendo isso com você, porque está acontecendo isso com ela. Se você ferir ela, ela já está triste. Como é que você vai bater no cachorro que já está morto? Vocês estão entendendo?
Você vai ferir ainda mais o seu irmão, a sua irmã, que está sendo governado, influenciado pelos demônios. Então você se torna paciente. Vocês estão entendendo? Fala assim, a guerra é a mente. Por isso que você precisa da palavra de Deus. Igor, por que você faz questão de pegar versículo por versículo, de ler? Eu sei que às vezes vocês dormem, acorda, mas eu continuo pregando. Porque eu quero que a mente de vocês seja transformada. Porque eu sei que se a mente de você for transformada, quando o Espírito vir sobre você, você vai de verdade viver, de fato você vai provar o que está escrito na Bíblia. Não é só crente de roupa, de aparência. Vocês estão entendendo? E para que vocês nunca sejam enganados no entendimento de vocês. Para que vocês não sofram também. Versículo 6. Ó. Pois na Bíblia de vocês pode estar escrito mentalidade, ou carnal, né? Pois o modo de pensar da carne é a morte. Então os pensamentos da pessoa carnal, ela vai produzir e gerar. Por quê? Porque eu vou ferir aquele que me feriu vai ferir o outro que me feriu, e o que feriu ele vai ferir o outro. E assim os demônios vai tomando conta. Vocês estão entendendo? Pois o modo de pensar da carne é a morte. Mas a mentalidade do espírito é o quê? Então a pessoa vem e te faz o mal. A pessoa olha nos seus olhos e te fere, te faz o mal. Fala mal de você. Faz o que te entristece. Não te paga, faz o que é mal aos seus olhos. Te faz algo ruim. E em vez de você agir da maneira carnal, você age com a mente e espírito. Você age pelo espírito. Quando aquela pessoa se aproximar de perto de você de novo, ela vai ter o quê? Ela vai ter ódio da sua parte ou a paz? Agora imagine isso num casamento. Imagina um casamento, seu Espírito Santo. O marido faz uma coisa, a mulher faz o outro, e casa, como é que fica? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Só tem perturbação, é um querendo matar o outro, é um querendo pegar a faca. Quando eu falo a faca, não é a faca literalmente. É a espada, que é a pá. É as suas palavras. Que a Bíblia fala que... A Bíblia não, né? Isso é um ditado humano. Que a palavra dói mais que um tapa, né? Isso não é a Bíblia que fala, não. Isso é um ditado humano. Vocês estão entendendo? Então os seus relacionamentos é diferente. A maneira de você se relacionar com o indivíduo, com o ser humano, com a pessoa que é imagem e semelhança de Deus, é diferente. E é gostoso. Porque a pessoa ela vai te afligir na primeira vez, você age capaz. Ela vai te afligir na segunda, você age capaz. Ela vai te afligir na terceira, você age capaz. Na quarta, ela está pedindo para você orar pela vida dela. Porque o Espírito Santo está em você. E ela fica tentando. Quando ela vê que ela não consegue, ela fala, não, mas peraí. Tem alguém nele que é maior do que... Por isso que o Espírito que habita em você é maior do que o que está no mundo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então fala assim, a paz. Fala assim, a mentalidade do Espírito produz a paz. Põe o próximo. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Tá vendo quando a pessoa está na mente carnal? Você está indo para a igreja, você vai para a igreja, você dá o dinheiro para a igreja, você não sei o quê. A pessoa está com a mente nas trevas. Ela não entende. Ela não entende que o tempo de vida dela aqui, é como um sopro, como dizem Provérbios. Ela pode estar em pé falando com você e 2 minutos para trás cai morta. Então ela só pensa no que é físico. Ela não consegue pensar em algo para a eternidade. Ela não tem o entendimento que o bem que ela faz aqui para o outro, isso reflete na eternidade. Ela não pensa assim. Glória a Deus. Já estou encerrando. A gente foi entregar a marmita. Vou contar isso para vocês vejam como que a mente carnal é. A gente foi entregar a marmita, a gente desceu aqui no Murão. A gente foi bastante carro, né? Ainda bem que só tava eu e mais 2 meninos no carro. E aí parou um cara de moto. Falou assim, mas como é que vocês estão entregando marmita aí? Vocês entregam comida aí pra esses caras, daqui a pouco ali no farol eles vêm, roubam a nossa moto, dá uma facada em nós. Falei, que é isso? Na verdade eu parei, falei, meu Deus, onde que esse cara tá falando? Você vê que a mente carnal, ela só pensa em si. Olha só a mente do Espírito Santo fez ouvir ele. Eu falei, amigão, eu não tô dando... primeiro ele falou assim, não, vocês estão alimentando o tráfico. Eu falei, não tô alimentando o tráfico. Eu já vi que era o demônio. Nós estamos alimentando as pessoas. O que elas vão fazer com a vida delas é decisão delas. Jesus me mandou fazer o bem independente. Aí na hora que eu fui falando, ele foi fazendo assim, em cima da moto. O demônio. A gente tá todo dia aqui na igreja, a gente sabe quando é o demônio e quando não é. Ele foi. Aí depois ele, não, é isso mesmo. Deus vai abençoar vocês aí. Pegou e saiu de moto. Mas depois o Espírito Santo falou, filho, olha a mente da pessoa quando tá nas trevas. Ela tá com medo de você dar uma marmita pra pessoa.
Porque na mente dela, a pessoa que você deu uma marmita vai virar a esquina e vai roubar a moto dela, vai dar uma facada, vai dar um tiro nela. Só porque a pessoa tá ali na condição do vício da droga. Você vê que, vocês estão entendendo? Fala assim, o mal, ele é autodestrutivo. Ele destrói a si mesmo. A mente da pessoa. Quer dizer, ela não entende que a moto dela não pode ser roubada, mas quando ela terminar de falar comigo ali, virar a esquina, ela pode cair morta e a moto continua ali. Mas o que importa de verdade, que é a alma, a eternidade, isso ela não consegue ver. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Quando aconteceu isso aí, ainda bem que só tava 2 meninos. E o cara chegou bravo ainda. Falei, que o demônio. Quem é o responsável aqui pelas marmitas? Falei, sou eu mesmo, pode falar. Ah, não, é que marmita aí, né, o tráfico. Falei, não, aqui não tem ninguém alimentando o tráfico, nós estamos alimentando as pessoas. E a gente não sabe o dia de amanhã. E o mesmo Cristo que transformou a gente pode transformar eles também, sendo melhor que eles em nada. Vocês estão entendendo? Então essa mente carnal, essa mente humana. A mente carnal, a mente humana, ela só vê o que lhe é o prazer, o que é bom pra ela. Ela não consegue ter o amor porque ela não tem o amor de Deus. Glória a Deus. Amém? Ó, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-la. Põe o próximo, Thaís. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Glória a Deus. Amém? Lá em Gálatas 5:22 agora, pra gente encerrar. Fala assim, eu não vou viver na carne. Fala assim, eu vou caminhar no Espírito. Amém? Glória a Deus. Gálatas 5:22. Você que creu em Jesus, você que creu em que tem o Espírito, o que o Espírito Santo produz dentro de nós? Entretanto, o fruto do Espírito é... Vamos lá, repete aí. Glória a Deus. Amém? Então o que você vai pedir para o Espírito Santo hoje? A gente vai orar daqui a pouco. Tá bem calminha a igreja, não tá? O Espírito Santo vai vir. No instante que ele vir, peça para que ele... Volta aí, Thaís. Peça para que ele desabroche em você. Faça nascer em você. Porque você mesmo não consegue. É ele quem dá. É ele quem produz. Um desses frutos. Amém? Te aconselho. Primeiramente, geralmente as pessoas vão na alegria, né? Eu quero ser uma pessoa alegre. O amor. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que a espada mais... A Bíblia fala não, né? Vou colocar em uma linguagem ilustória, mas a Bíblia fala isso. Que talvez a espada que tem mais efeito, que mais tem efeito, é o às vezes um pouco difícil de carregar. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não invade o mal. O amor vai te fazer não parecer, ser uma pessoa completamente contrária daquilo que a gente ouviu Jesus falar. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Amém? Então peça a fé e o amor para Jesus. Igor, eu já estou caminhando em amor, eu já estou caminhando na fé. Outro conselho, peça a esperança então. Se você já está caminhando em fé, já está caminhando em amor, peça a esperança. Porque a esperança vai fazer você viver aqui, na terra, olhando para o que é eterno. Seu coração não, seu corpo está aqui, mas a sua alma, o seu espírito, o seu homem interior está pensando na eternidade. E isso só é possível por meio da SP. Lembra que eu falei para vocês? Para, Vini. Vamos ler sobre a esperança. Glória a Deus. Fala assim, a esperança produz a alegria. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos agora. Feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo agora. Olha, Espírito Santo, eu quero viver pelo Espírito. Espírito Santo, me ensina a caminhar no Espírito. Eu quero que os seus frutos desabrochem na minha vida. Eu quero que o amor desabroche na minha vida. Eu quero que a alegria desabroche no meu coração. Eu quero que a paz que excede todo o entendimento desabroche no meu coração.
Que a paciência, que a benignidade, que a bondade, que a fidelidade nasça em meu coração. Que a confiança, que a fé sobrenatural, que o domínio próprio, Espírito Santo, cresça no meu coração. Que a mansidão, que a bondade, que a benignidade nasça em meu coração agora. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, és bem-vindo, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.